Brasileiros de 13 anos arrombam e roubam loja de cigarros eletrônicos em Massachusetts. PF do Brasil faz operação contra grupo que importava celulares de forma ilegal dos Estados Unidos. Autoridades de Boston retiram imigrantes de aeroporto que estava sendo usado como abrigo irregular. Faculdade Internacional anuncia cursos superiores no Brasil com conclusão nos Estados Unidos. E mercado de motoristas de caminhão está em busca de mulheres, inclusive brasileiras, para vagas abertas no território norte-americano. Para evitar esse caminho sem saída, o mercado tem que desviar a rota e tornar a profissão mais atraente para elas, sem deixar de beneficiar os homens. Olá, boa noite. Muito boa noite. 2 adolescentes brasileiros que vivem em Barnstable, no estado de Massachusetts, foram acusados de invadir e roubar uma loja de cigarros eletrônicos. Os jovens de apenas 13 anos fugiram do local, mas minutos depois foram encontrados pela polícia. O caso segue sob investigação. Essas imagens mostram um momento em que a polícia de Barnstable chega à loja de cigarros eletrônicos que havia acabado de ser roubada. Os bandidos quebraram o vidro da porta de entrada para invadir o local e pegar os produtos como os vapes. A polícia disse que quando chegou à loja já não havia sinais dos ladrões, então começaram buscas aos fugitivos com a ajuda de cães farejadores. As imagens das câmeras de segurança mostraram que os criminosos fugiram em uma bicicleta e um patinete elétrico. Foi assim que os agentes conseguiram localizar os 2 suspeitos minutos após o começo das buscas. Junto com eles, foram recuperados os produtos roubados que estavam em 2 mochilas. A polícia disse que, ao descobrir que os ladrões tinham apenas 13 anos de idade, chamou os pais deles, que, ao chegarem ao local da prisão, teriam dito aos agentes o quanto estavam decepcionados e decidiram entregar os 2 jovens à custódia policial. Os ladrões brasileiros foram levados à delegacia e autuados por arrombamento, invasão de propriedade privada e roubo. Testemunhas teriam dito à imprensa local que as famílias dos brasileiros estão angustiadas e que vinham enfrentando problemas com os jovens que estariam usando drogas. A Polícia Federal Brasileira realizou uma operação com alvo em um grupo que lavou R$1 bilhão com importação ilegal de celulares. Os agentes estavam há meses investigando 51 pessoas que faziam parte desse esquema que importava de forma ilegal os aparelhos do Paraguai e daqui dos Estados Unidos. A Receita Federal aponta que o grupo foi responsável pela entrada de mais de $500 mil de aparelhos de última geração pela fronteira de Foz do Iguaçu, no Paraguai. Na operação de hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas e lojas de 6 estados brasileiros. A Justiça também determinou ordens de sequestro de imóveis, veículos e bloqueio de R$300 milhões de contas dos alvos dessa operação. A investigação da PF começou em 2022, quando a Receita apreendeu um helicóptero com 400 iPhones avaliados em R$4 milhões. Agora a gente muda de assunto para trazer uma boa notícia para os brasileiros. É que uma faculdade internacional de negócios fechou uma parceria importante com o nosso país. Eles vão oferecer cursos que vão poder ser feitos inicialmente no Brasil e concluídos aqui nos Estados Unidos. A Carla Marinho tem os detalhes para a gente. A iniciativa do Henry Global College está sendo considerada um exemplo de inspiração para que outras universidades americanas ofereçam diversidade de estudo. Os cursos 100% em inglês serão feitos em 2 etapas, 2 anos no Brasil e o restante em universidades parceiras nos Estados Unidos. Os custos da viagem serão pagos pelo estudante. As áreas beneficiadas serão ciências da computação, administração, economia, marketing e outras áreas de business. Ao final da jornada, o aluno recebe um diploma de ensino superior brasileiro e outro americano, sem necessidade de revalidação, quesito essencial para quem quer exercer a profissão em território americano.
A metodologia inovadora ganhou destaque na avaliação do World University Ranks for Innovation, conquistando o 8º lugar na categoria Mobilidade e Abertura Estudantil. Este ranking considera as contribuições das instituições de ensino superior para a indústria e a sociedade, usando 13 categorias que incluem inovação, empreendedorismo, responsabilidade social, infraestrutura, tecnologia e muito mais. A Universidade da Pensilvânia e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, também aparecem na lista. A gente vem observando a cada ano um aumento significativo do número de alunos que buscam informações de como conseguir uma vaga em universidades no exterior. Mas pensando nos alunos do ensino médio, o que a gente observa é que ao final da 3ª série do ensino médio, ao final deste ciclo, muitos buscam como ingressar em universidades. Depois do intervalo, aeroportos brasileiros estão entre os 10 melhores do mundo. E em Boston, autoridades retiram imigrantes de aeroporto que estava sendo usado como um abrigo irregular. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Dois aeroportos brasileiros estão entre os 10 melhores do mundo. A divulgação foi feita por um ranking internacional da Air Health Score. O primeiro é o aeroporto Juscelino Kubitschek, que fica em Brasília. Ele aparece na posição de número 5 na lista. E o segundo é o Centro Aéreo Valdecans de Belém, que ocupa a posição de número 9. 239 aeroportos em 64 países do mundo foram avaliados. A pesquisa usou como base a opinião de 17 mil clientes, em quesitos como pontualidade, serviço, qualidade e satisfação do cliente. O aeroporto de Doha, no Catar, ficou em primeiro lugar no ranking e em segundo ficou o da cidade de Cabo, na África do Sul. E atenção, gaúchos que vivem aqui nos Estados Unidos. O aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre vai retomar embarques e desembarques nesta segunda-feira. Isso será feito através do terminal de passageiros que não foi impactado pelas enchentes de maio, para dar mais agilidade aos procedimentos de embarque, desembarque e inspeção de segurança de um volume maior de passageiros de voos comerciais. No entanto, a concessionária do aeroporto ressalta que as operações de chegada e partida das aeronaves seguirão ocorrendo na base militar de Canoas, que fica a cerca de 10 quilômetros de distância do Salgado Filho. O transporte dos passageiros entre as aeronaves e os terminais será feito de ônibus. E atenção, os passageiros deverão se apresentar no aeroporto de Porto Alegre com uma antecedência de 3 horas do horário previsto para o seu voo. Em Massachusetts, o governo estadual ordenou a retirada imediata de imigrantes que estão acampados no aeroporto de Boston. Eles vão ser transferidos para um antigo centro prisional que foi transformado em abrigo temporário em Norfolk, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. Mesmo depois da nova política da governadora de Massachusetts, Maura Healey, proibindo famílias de imigrantes de pernoitarem no aeroporto de Boston, algumas famílias passaram a noite no local. Ao amanhecer, a Polícia Estadual, assistentes sociais e funcionários da Massport enviaram os migrantes de táxi a centros de acolhimento. Dezenas de famílias de migrantes têm usado o Aeroporto Internacional de Boston para passar a noite. Problema que vem se repetindo há meses. Segundo informações, o estado sofre com a falta de abrigos para acomodar o grande volume de imigrantes que chegam todos os dias. Os migrantes serão agora transferidos para o antigo Centro Correcional Bay State, em Norfolk. A antiga prisão é um novo abrigo controverso que acaba de ser inaugurado pelo estado. Os migrantes terão então agora 9 meses para encontrar emprego e também fazer a transição para uma habitação permanente em Massachusetts ou em outro lugar. Até semana passada, 7.347 famílias estavam cadastradas no programa, segundo o site de atendimento emergencial do estado. A capacidade é de 7.500. A governadora Healey enviou uma equipe à fronteira sul do Texas no mês passado para alertar as autoridades federais, estaduais e locais de que os abrigos de Massachusetts estão lotados.
E seguindo no tema aviação, uma imagem impressionante rodou os Estados Unidos hoje e acabou assustando muita gente. Pois é, foi o quase choque de 2 aviões no ar em Syracuse e New York. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. As imagens gravadas pela câmera de uma viatura policial mostram uma aeronave subindo na vertical, enquanto um jato aparece sobrevoando mais acima na horizontal. O quase choque levou os 2 policiais a saírem do veículo assustados em Syracuse, em Nova York. O incidente foi entre um avião da Delta que saía de uma conexão com um voo da American Eagle, que se aproximava para pousar. Por sorte, nada aconteceu. Susto em alto mar também. 5 homens tiveram que ser resgatados depois que o barco deles virou na água em Mayport, na Flórida. O grupo saiu para pescar quando tudo aconteceu muito rápido. Os pescadores amadores disseram que uma falha na bomba d'água virou e afundou a embarcação. Eles conseguiram subir no casco e usar o celular para chamar por socorro. Todos foram resgatados e ninguém ficou ferido. Stay down! Please stop fighting! Em Milwaukee, no estado de Wisconsin, uma cena dramática e perturbadora. 4 seguranças de um hotel local foram gravados imobilizando um homem negro com força contra o chão. É possível ouvir Devontae Mitchell, de 43 anos, pedindo ajuda. Minutos depois, ele foi declarado morto. A família disse que Mitchell morreu por asfixia devido à força excessiva. Os seguranças disseram que imobilizaram o homem depois dele ter causado transtornos, mas que a intenção não era matá-lo. A família agora exige justiça e a polícia abriu uma investigação. No próximo bloco, estudo revela que absorventes do tipo tampon contêm chumbo e arsênico. E o governo da Virgínia emite uma ordem executiva para banir o uso de celulares dentro das escolas. A cidade de Nova York está querendo proibir o uso de venenos para combater um problema de saúde pública: os ratos. A ideia é usar contraceptivos para reduzir o número de roedores e, com isso, também de reduzir o número de animais silvestres contaminados. Os detalhes com a Carolina Camargo. A ação acontece após a morte da coruja Flaco, que era considerada um ícone na cidade. O pássaro escapou do zoológico do Central Park em 2023 e voou livremente pela Big Apple por mais de um ano. Até que em fevereiro, Flaco faleceu depois de bater em um edifício. Exames revelaram que a coruja de 13 anos estava cheia de veneno de rato em seu corpo. Isso inspirou membros do conselho a elaborar esse conjunto de projetos chamados de Leis de Flaco. As medidas proíbem o uso de venenos de ratos na cidade em prol da proteção dos animais silvestres, como as aves, e determinam ainda o uso de métodos de controle de natalidade para combater a população de ratos. Os pássaros ajudam a reduzir o carbono, eles polinizam as plantas nativas e controlam as populações de pragas. Nosso ecossistema desmoronaria sem os pássaros, explicou Jessica Wilson, diretora executiva da New York City Bird Alliance. A medida proposta pelo Conselho dividiu opiniões. Muitas pessoas condenaram as propostas, alegando que Nova York tem sozinha aproximadamente 3 milhões de ratos. Isso equivale a 1/3 da quantidade de moradores. E que apenas contraceptivos não serão suficientes para combater essa praga. No ranking nacional da crise de ratos, Chicago está em primeiro lugar, seguido de Los Angeles. Nova York aparece em terceiro. Os ratos são vetores de várias doenças, incluindo leptospirose e salmonelose. E o uso excessivo de veneno também aumenta a nossa exposição por contaminação através da manipulação de iscas de venenos e pela disseminação desses produtos químicos no ambiente também. O impacto não é só direto para essas espécies, mas também ambiental. Produtos químicos usados podem persistir no meio ambiente por longos períodos, afetando a qualidade da água e do solo e impactando negativamente na fauna não alvo, como pássaros, animais selvagens, atingindo até mesmo aquele que é o melhor predador dos ratos, as aves de rapina. Algumas pesquisas mostram que os ratos têm demonstrado capacidade de desenvolver resistência a alguns compostos químicos utilizados. Isso pode reduzir a eficácia desses produtos ao longo do tempo, exigindo ou doses mais altas ou alternativas até mais agressivas.
Um estudo chocante revelou que os absorventes internos, chamados aqui de tampons, contêm metais tóxicos extremamente perigosos. Entre eles, chumbo e arsênico, químicos que, em contato com os humanos, têm um potencial altíssimo de risco à saúde. O estudo publicado na revista científica Environment International chocou especialistas em saúde da mulher. Os pesquisadores analisaram 30 diferentes tipos de absorventes OB de 14 marcas vendidas nos Estados Unidos e no Reino Unido, incluindo produtos orgânicos. E em todos eles foram encontradas altas concentrações de pelo menos 16 metais diferentes, entre eles chumbo e arsênico. Os autores do estudo dizem que, embora as pessoas estejam regularmente expostas a baixos níveis de metais tóxicos, o uso de tampões pode colocar as mulheres em maior risco de exposição a esses químicos. Isso porque o órgão feminino que fica em contato com os absorventes tem maior potencial de absorção química do que outras partes do corpo. Os especialistas querem agora continuar o estudo para entender de que forma essa contaminação pode afetar a saúde das mulheres. O estudo aponta ainda que todos esses metais podem ter ido parar nos absorventes através do algodão usado ou dos aditivos, como pigmentos, branqueadores ou agentes antibactericidas. Na Virgínia, o governo emitiu uma ordem executiva para limitar o uso de celular dentro das escolas. É o terceiro estado em menos de 2 meses a adotar medidas rigorosas para restringir os aparelhos nas salas de aula. O governo da Virgínia disse que a medida é para acabar com a distração e também para promover um ambiente mais saudável nas escolas, que vai beneficiar pais, alunos e professores. Com o decreto, o Departamento de Educação do Estado vai ter até agosto para estabelecer diretrizes e orientações para criar ambientes escolares livres de celulares. As novas políticas vão entrar em vigor em janeiro de 2025. Mais de 1.200.000 alunos devem ser afetados pela nova regra. A Virgínia é o terceiro estado em menos de 2 meses a adotar medidas para restringir o uso de smartphones dentro das classes. No mês passado, os 2 maiores distritos escolares do país, Nova York e Los Angeles, também anunciaram regras semelhantes para limitar os aparelhos nas aulas. Estudos recentes apontaram que o uso excessivo de celular pode viciar, afetar a saúde mental e o bem-estar dos jovens, além de aumentar o estresse, a ansiedade, depressão, agressividade e afetar o sono. Depois do intervalo, após passagem de furacão Barry, o Texas vai enfrentar forte e perigosa onda de calor. E ainda, Estados Unidos buscam mulheres para dirigir caminhões nas estradas do país e brasileiras estão na mira. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Milhões de pessoas no estado do Texas seguem sem energia elétrica após a passagem do furacão Beryl pelo estado. E enquanto os moradores lidam com a recuperação de cidades inteiras que foram inundadas, outra ameaça está vindo pela frente. Uma forte onda de calor com risco à vida. Com ventos fortes, chuva torrencial e inundações, Beryl atingiu a costa do Texas na segunda-feira como um furacão de categoria 1. Ao menos 8 mortes foram confirmadas até agora no estado. O furacão provocou cenas dramáticas como essas de pessoas sendo resgatadas de carros e muita destruição. Ao mesmo tempo, tornados também foram relatados no Texas e na Louisiana. O furacão derrubou as linhas de energia para milhões de pessoas e agora isso é um problemão no estado que está na rota de um domo de calor que vai elevar e muito as temperaturas. Diante disso, o governo já abriu vários centros de refrigeração no condado de Harris, onde a previsão estima que o termômetro vai marcar 105 graus Fahrenheit nos próximos dias. O Serviço Meteorológico Nacional de Houston alerta que a falta de resfriamento adequado, combinado com pessoas ao ar livre, limpando os estragos de Beryl, pode produzir condições perigosas. Em Houston, onde quase 1 milhão de pessoas estão sem energia, o prefeito disse que trabalha duro para restaurar o sistema.
We will get your power on as quickly as possible. E o calor excessivo é mais perigoso do que se imagina. Ele não afeta apenas os seres vivos, mas também pode provocar consequências graves na infraestrutura de cidades inteiras. Só para se ter uma ideia, uma ponte giratória de Nova York que liga o Bronx a Manhattan esquentou tanto que o mecanismo emperrou com a ponte aberta. O Departamento de Transportes passou horas tentando resfriar essa estrutura. Foi desta maneira que a ponte de 126 anos ficou emperrada. Os funcionários do Departamento de Transportes tiveram que jogar litros de água na estrutura para que o metal expandido voltasse ao tamanho normal e a ponte pudesse fechar. O colapso da infraestrutura foi por causa do calor extremo de 95 graus Fahrenheit que estava fazendo no dia em Nova York. As autoridades informaram que as temperaturas recordes que estão atingindo parte do país também estão afetando trilhos de trens, metrôs, equipamentos, provocando problemas mecânicos, interrompendo a energia, afetando as cadeias de alimentação, aumentando a incidência de incêndios florestais, derretendo asfalto nas ruas e muito mais. Até os aeroportos estão em alerta. A onda de calor escaldante deixa o ar menos denso e dificulta a decolagem de algumas aeronaves. No final de semana, as temperaturas bateram recordes históricos no Vale da Morte, na Califórnia, e em Las Vegas, Nevada. Os termômetros registraram mais de 120 graus nessas regiões. Os especialistas alertaram que os prejuízos nos Estados Unidos por causa do calor extremo podem passar de bilhões de dólares por ano. Hora da previsão do tempo, vou te convidar para vir aqui com a gente no nosso telão para checar as temperaturas para amanhã. Olha só, Boston e Nova York bastante sol, máxima de 89 nessa faixa. Depois a gente tem bastante previsão de chuva em Norfolk, com mínima de 77. O sol brilha bastante em Atlanta com máxima de 90 e na Flórida a previsão é de muita tempestade em todo o estado, máxima de 93 em Jacksonville. Essa tempestade continua se arrastando ainda por Houston. Pois é, segue em Brownsville e San Antônio, a gente já tem tempo encoberto com máxima de 90, mínima de 74 graus. El Paso, sol entre nuvens com máxima de 98, mínima de 76. Albuquerque, a gente já tem chuva aí ao longo do dia com máxima de 90, mínima de 68. Phoenix, gente, apesar da chuva, máxima de 117 graus, bastante calor. Las Vegas não tem previsão de trovoadas ao longo do dia, máxima de 118 nessa área. A gente tem São Francisco também com sol brilhando forte, Los Angeles também. Olha, São Francisco a máxima de 73, mínima de 57. Procuram-se caminhoneiras. Os Estados Unidos estão buscando mulheres para dirigirem caminhões nas estradas aqui do país e as brasileiras estão na mira. É que um novo estudo confirmou algo que os próprios seguros sempre informaram. As mulheres dirigem de forma mais segura e eficiente. A reportagem é da Eloá Orazen. Mais um caso de uma brasileira altamente procurada. E neste caso, paga-se bem pela recompensa. Mas calma, não é o que você está pensando. A paulistana Cecília Weisberg tem sido procurada por grandes transportadoras que querem que ela volte ao seu devido lugar, o cockpit de um caminhão. Por 2 anos, ela e o marido trabalharam como um time de caminhoneiros, percorrendo as estradas americanas. Foi uma experiência muito boa, eu gostei muito. Dirigir caminhão é muito bom. Depois que você dirige caminhão, quando você volta para um carro, você fala: ai meu Deus do céu, que delícia que era dirigir o caminhão, é muito confortável. Enfim, é gostoso, as estradas são ótimas, a gente não tem nem o que reclamar, as estradas aqui nesse país são maravilhosas. E até eu acabava até me divertindo um pouco, porque são lugares diferentes, claro. E você fica atenta e curiosa. Empresas de transporte querem que mais mulheres façam como a brasileira e assumam o volante desta profissão ainda tão associada ao universo masculino. Por isso, o American Transportation Research Institute encomendou um estudo para entender os desafios que o mercado enfrenta e para descobrir como atrair mais mão de obra feminina considerada mais segura e eficiente nas estradas. Os principais problemas são percepção negativa da mulher na indústria, dificuldades no treinamento de caminhão, falta de apoio social, financeiro e estrutural, distância da família, muitos dias viajando, estilo de vida incompatível, como horas de sono, alimentação e hábitos irregulares, estacionamento e instalações inadequadas para mulheres sem banheiros,
assédio e discriminação nas estradas e nos postos de parada. Para evitar esse caminho sem saída, o mercado tem que desviar a rota e tornar a profissão mais atraente para elas, sem deixar de beneficiar os homens. Para quem pensa em engatar essa carreira, que pode pagar mais de $100 mil por ano, a veterana aponta o rumo. A única dica que eu dou realmente é essa na questão de segurança, né, na segurança feminina, que ainda, como eu disse, a gente está num universo masculino e toda vez, em qualquer profissão que o universo é masculino, a mulher sempre tem que estar mais atenta. Atenta para onde você vai, com quem você está, aonde você está indo e sempre deve fazer essas escolhas bem pensadas. Mas eu acho que dá muito certo, eu acho muito bacana. Enfim, se você está pensando aí em se lançar na carreira de caminhoneiro, vá em frente, dê uma força. A edição de hoje do Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Boa noite. Boa noite.